Laranja. Eu estou aqui para falar um pouquinho de vocês sobre o currículo First Look. Vocês vão ver que quando vocês recebem um arquivo e vocês abrem o pequeno grupo, por exemplo, vocês vão ter essa capa que vocês estão vendo aqui, e aí vocês recebem no cantinho qual é a verdade básica do mês, a semana que está representando, o mês, o ano, a parte do currículo e aqui a faixa etária que está representando esse currículo. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo a semana 3 de maio do pequeno grupo para as crianças de 3 a 5 anos. Quando você vai descendo, você começa a ter o corpo do currículo. Então, você vai observar que você tem um cabeçalho e um cantinho sempre colocando o nome do currículo, a faixa etária, o mês, a semana e qual a parte do currículo. Nesse cabeçalho aqui, que você vai receber em todos os arquivos que você abrir do currículo, você vai ter o foco da história, que é semanal, ele vai mudar a cada semana, porque a história da semana muda. Você tem um versículo para memorizar, que é mensal. Esse versículo você vai memorizar com as crianças e ele vem também com gestos. Vocês vão receber um outro arquivo que vocês veem os gestos que vocês vão usar junto com o versículo para que seja mais fácil para as crianças pequenas memorizarem, né? A gente sabe que usar gestos, usar coisas associadas às palavras facilitam as crianças pequenas a memorizarem. Depois vocês vão ter a grande pergunta e a ideia principal que responde essa pergunta. E a verdade básica, que é a mesma que aparece na capa. Depois aqui vocês vão ver quais são as atividades do social, que é aquela parte inicial onde você prepara as crianças para irem para o louvor e para a história. Geralmente vocês vão ter 3 atividades diferentes. Essas 3 atividades, elas representam diferentes estilos de aprendizagem. Por isso você vê uma atividade aqui, por exemplo, que instiga movimento, uma outra que instiga o brincar, uma outra que instiga o imaginar. Por quê? Porque todas as atividades do First Look e dos currículos do Pense Laranja, elas são pensadas nas 7 diferentes estilos de aprendizagem das crianças. Nós sabemos que hoje que as crianças não aprendem do mesmo jeito. Então a gente procura trazer para vocês atividades que vão estar estimulando diferentes áreas. Vocês podem personalizar para a igreja de vocês. Vocês não precisam usar as 3 atividades. Se o tempo de vocês é pequeno, vocês podem escolher uma atividade. E o que a gente orienta é que se você usou uma atividade de movimento numa semana, você utilize uma de imaginar na semana seguinte, que você possa fazer diferentes tipos de atividade, não só um tipo de atividade o mês todo. Mas a ideia é que você escolha uma dessas atividades de acordo com a quantidade de material que você tem disponível, a quantidade de criança e tempo. Depois aqui você tem as 6 atividades que são realizadas no pequeno grupo. Essas atividades elas são realizadas depois da história e você também tem 6 tipos diferentes de atividade. Então você tem atividade para refletir, atividade para criar, movimentar, pensar. Então, você vai poder personalizar para a sua igreja. Então, você veja o tempo que você tem com as suas crianças e você pode escolher uma a 2 dessas atividades para fazer e fazer esse jogo de se você usou uma de movimentar e de criar, no domingo que vem você pode usar, por exemplo, uma de pensar e uma de refletir. Você pode fazer esse jogo também. Você vai descendo o currículo, aí sim ele começa a te falar especificamente das atividades do social. E aí você vê a primeira atividade toda explicadinha aqui, você vê para que ela serve, o que ela está estimulando, você vê o que você precisa para essa atividade acontecer, que são os materiais, né? Nesse caso, você vai precisaria de pompons e copo de papel. O que fazer, como que você vai fazer essa atividade, o que você precisa para iniciar a atividade e o que fazer durante a atividade e até o que dizer antes da atividade, durante e depois da atividade. Porque a gente sabe que às vezes a gente pode ter voluntários na igreja que não estão muito acostumados ou que não têm experiência com criança, nem com ministério infantil. Então, aqui vocês já têm até o discurso, tudo que está entre aspas é o que você pode falar para as crianças
Então, é uma orientação mais direta. E tudo que está entre os parênteses são ações que você deve fazer para complementar isso que você está falando. Uma outra coisa importante é que a gente tem sempre uma sugestão para a transição, porque a gente sabe que quando termina uma atividade e vai para outra, as crianças têm alguma dificuldade. Então, quando você vai sair do social para ir para o louvor e para a história, às vezes você vai ter dificuldade com as crianças. Então, fazendo a transição, ou com uma música, ou com um movimento, ou de uma maneira divertida, vai ser mais fácil fazer essa transição. Então, vocês vão ver que no final das atividades, a gente sempre tem uma sugestão de transição. E aí você vai descendo, você vai vendo a descrição de todas as atividades. É claro que você não vai fazer todas, mas você pode escolher uma delas. Depois, embaixo, mais embaixo, você vai ver a descrição das atividades do pequeno grupo. Então, ele também detalha o ponto a ponto de cada atividade, o que você precisa, o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você pode dizer para as crianças, e vocês vão ver que tem muita repetição, porque a gente acredita que as crianças aprendem também por repetição, né? Então vocês vão ver que vão perguntar a pergunta e a ideia principal ela vai sempre voltando em todas as atividades. Aqui também da mesma maneira, você vai receber todas as atividades, as 6 atividades, mas você vai escolher aquelas que são melhores para o seu grupo, o que você quer fazer nesse domingo, que tem a ver com o seu tempo. E no final a gente sempre tem uma sugestão de oração que você pode fazer com as crianças para encerrar esse tempo com ela. Então, esse, gente, é o arquivo que você recebe do pequeno grupo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigada!